Com a crise do coronavírus, aumentou-se o interesse da população pela ciência. Além disso, a divulgação científica passou a fazer parte do cotidiano da população. Todavia, por mais que seja algo positivo o contato da população com a ciência, houve também uma intensificação na disseminação de notícias falsas. Tendo isto em vista, nosso vídeo preza trazer uma informação didática, acessível e confiável acerca das novas cepas do coronavírus. As referências utilizadas estarão indicadas ao final do vídeo. Vamos começar com o básico. Então, afinal, o que é um vírus? O conceito de vírus será essencial para podermos nos aprofundar no coronavírus especificamente. A estrutura mínima do vírus é constituída por um capsídeo, uma capa proteica, e no interior pelo ácido nucleico, o DNA ou RNA. Um detalhe importante é que o vírus de RNA sofre mutações com muito mais frequência. O vírus envelopado, além dessa composição básica, possui também uma membrana plasmática envolvendo. Eles são parasitas intracelulares que passam por processos evolutivos. Para falar sobre as cepas, precisamos entender melhor o conceito de mutação. As mutações ocorrem ao acaso no processo de duplicação do vírus. Como visto anteriormente, os vírus se proliferam no processo de duplicação do DNA das células em que estão parasitando. Nesse processo, podem ocorrer pequenos erros, causando modificações no DNA ou RNA do vírus. Nos vírus que são baseados em RNA, como no caso do COVID-19, essas alterações são mais frequentes. Vamos entender o porquê. O RNA é formado por uma fita simples, enquanto o DNA por uma fita dupla. Sendo assim, é mais recorrente que ocorram erros numa fita única do que em uma dupla fita, concluindo que vírus que são baseados em RNA sofrem mutações mais facilmente. Outros dois conceitos importantes para entender esse tópico são as variantes e as cepas. As variantes são os vírus que apresentam mutação, características que as diferem do vírus original. Já as cepas são variantes divididas a partir de características específicas, como o potencial de transmissão, a capacidade de escapar dos efeitos das vacinas e a letalidade, por exemplo. Ou seja, agrupamos as variantes para identificá-las mais facilmente entre diferentes cepas. Uma das cepas descobertas recentemente foi a P1. Sugere-se que ela começou a circular em Manaus em novembro de 2020, mas só foi detectada em janeiro de 2021. Essa variante se demonstrou mais transmissível, além de que alguém que já produziu anticorpos do vírus original poderia ser contaminado com essa nova cepa. Uma pesquisa preliminar, ainda não confirmada completamente, indica que os anticorpos criados a partir da Coronavac podem não ser capazes de neutralizar a P1. Apesar de ainda não ter sido comprovado mais de uma vez ou analisado por um número maior de cientistas, tornando esse dado não tão confiável, vale a pena levá-lo em consideração. Agora apresentaremos outra variante muito transmissível, a B117. Encontrada na Inglaterra, essa variante possui uma característica curiosa. Atinge mais jovens do que idosos, a diferenciando do vírus original. Entretanto, essa cepa não aumenta a gravidade da doença ou o número de mortos. Atualmente, o Brasil é considerado um epicentro global de novas cepas. O primeiro motivo para isso é o gigantesco número de novos casos diários, demonstrando um descontrole da pandemia. Quanto mais o vírus circula, mais ele se prolifera nas células, havendo uma maior chance de acumular mutações e gerar novas cepas. Outra razão para essa situação alarmante que o Brasil se encontra é a lenta vacinação dentro de um cenário com grande contaminação. Primeiro, porque isso dá mais tempo para o vírus se propagar e acumular mutações. Depois que, se as pessoas ficam sem a segunda dose por algum motivo, eventuais cepas mais resistentes conseguiriam escapar do efeito da vacina e continuar se alastrando. Mesmo com a eficácia de algumas vacinas, ainda há risco de contágio de alguém vacinado para alguém não vacinado e o surgimento de novas cepas que não são combatidas pelos anticorpos de vacinas adeptas a uma variante específica. Por isso, é importante que fiquemos em casa e que, se necessário, sair sempre mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel.